Bom, nesse vídeo nós vamos falar uma situação aqui sobre calibração das bombas gravimétricas. Principalmente no caso das poeiras, né? Nesse caso vai falar especificamente da poeira, que muitas vezes eu vou realizar a poeira total, que eu uso a poeira respirável, poeira total e respirável. A poeira respirável eu vou separar o tamanho das partículas, vamos lá. Eu não uso ciclone. Eu pego o filtro direto, né? O filtro vou aspirar diretamente, sem separar o tamanho das partículas. Quando eu vou analisar a poeira respirável, aí eu tenho que utilizar o ciclone, né? E nesse caso eu uso separador de partículas, ciclone é separador de partícula. Quando eu vou fazer uma calibração, normalmente eu tenho que calibrar a bomba antes nas vazões adequadas, antes e depois. No caso da poeira, no caso do ciclone de nylon, eu posso usar o ciclone de alumínio, ciclone de nylon, tem vários tipos de ciclone. Normalmente você usa muito o ciclone de nylon. No caso do ciclone de nylon, o método NIOSH, por exemplo, 7600, recomenda que eu utilizo, determina que eu tenho que usar uma vazão de 1,7 litros por minuto. Eu tenho que usar essa vazão para fazer a separação adequada das partículas, né? Nesse caso. Então eu tenho que fazer essa calibração com a representatividade do meio de coleta, ou do filtro, ou incluindo o ciclone. E aí, como que você faz? A gente vê, tem alguma diferença? A representatividade, quando poeira total, quando eu pego só o filtro, ou na poeira respirável, quando eu incluo o separador de partícula. Quando eu incluo, vou ter uma resistência maior, uma perda de carga maior. Vai dar uma diferença? Nesse caso, quando eu vou fazer a poeira respirável, eu uso um jarro de calibração, a câmara de clarificação, eu coloco o ciclone inserido lá dentro. Vai dar alguma diferença? Essa comparação que a gente vai fazer das vazões, mostrar como é que calibra, nós vamos mostrar como é que deve ser calibrado com a representatividade do ciclone e comparar as duas calibrações, sem o ciclone e com o ciclone. Aí que no caso, o nosso colega aqui, higienista de muitos anos aqui, o Arley, ele vai mostrar na prática aqui como é que você faz essa comparação, mostrando a calibração e a comparação das duas situações, com ciclone e sem ciclone. Dando prosseguimento à explicação do Tufi, vamos para a parte prática. A gente tem aqui o calibrador eletrônico, temos aqui o ciclone de nylon, o amostrador gravimétrico, aqui a gente está utilizando o amostrador da Agilian, e temos o filtro de PVC, que vai ser o nosso amostrador, o qual a gente vai estar utilizando para fazer a calibração. Vamos iniciar fazendo uma calibração de modo direto, sem o uso do jarro de calibração. Vamos ver qual vai ser o valor que a gente vai encontrar. Vamos montar aqui, ó. Tirar as tampinhas, conectar a bomba no amostrador diretamente e o amostrador no calibrador. Conectado, vamos ligar a bomba. Aqui a bomba está ao contrário para mim, mas para vocês visualizarem melhor. Vou ligar e vamos calibrar. Ó. Já tinha calibrado essa bomba anteriormente para 1,70. O calibrador aqui já foram 5 amostragens, como eletrônico ele faz direto. Já foram 8 amostragens, estamos aqui com a vazão de 1,73. Vazão para poeira respirável, 1,70. Temos aqui 1,73, 10 amostragens, a média 1,73. Vamos pegar esse valor para calibração direta. Vou só anotar aqui para eu não esquecer, 1,73. Vamos agora ver a diferença com o uso do jarro de calibração. Vou dar uma paradinha aqui, vou montar e volto para explicar para vocês a diferença com o jarro. Então vamos pegar o ciclone, vamos montar o nosso amostrador aqui no ciclone. O amostrador está montado. Observe que para fazer a calibração direta sem o uso do jarro, não tem como você conectar
o calibrador na entrada de ar do ciclone, que seria essa entrada aqui, ó. Não tem como você adaptar para poder calibrar, por isso que vamos utilizar o jarro. Vamos inserir o jarro, o calibrador, adaptar o ciclone no jarro. O ciclone dentro do jarro. Vamos vedar bem aqui. Demos o jarro ligado ao calibrador. Vou conectar aqui. E agora vamos ter a bomba ligada à entrada onde está o ciclone. O ciclone está desse lado aqui, ó. O calibrador já começou a fazer as amostragens. Vou deixar ele fazer 10 aqui para a gente ter uma média bacana. Bom, depois de 10 amostragens, temos aqui a vazão de 168. Lembrando que eu não fiz nenhum reajuste aqui. Diretamente a bomba com o cassete, encontramos o valor de 1,73. E agora, com o auxílio do jarro de calibração, a vazão diminuiu para 1,68. Então, nota-se que há diferença, mesmo que seja pequena, entre a calibração direta e a calibração com jarro. Bom, gente, então como vocês viram na simulação prática realizada pelo Arley, aqui nós temos 1,73 litros por minuto a vazão, quando eu não utilizei o jarro, liguei direto o filtro no calibrador. E 1,68 quando eu utilizei o jarro, a representatividade do ciclone. Observa que a diferença aqui deu 0,05, 1,73 por 1,68, 0,05, às vezes costuma dar um pouco menor, 0,04. Então a diferença é pequena, né? É pequena. É uma diferença pequena que às vezes vai refletir pouco, tanto na separação do partícula, como também nas concentrações. Mas, tecnicamente, o correto seria fazer com a representatividade do ciclone. Está aqui utilizando o jarro, ok? Bom, há alguns anos, né, nos últimos anos, a gente tem disponibilizado no YouTube vários vídeos, né, vídeos explicativos, orientativos, sobre a questão de segurança, higiene, insalubridade, aposentadoria e sucessão. Para acessar o conteúdo mais detalhado, vocês podem acessar o nosso site, onde nós temos diversos livros publicados sobre a matéria, videoaulas gravadas que também podem ser adquiridas e cursos presenciais e online, que vocês podem acessar e contactar nos nossos sites aí, Instagram, YouTube, e-mail, telefone, está tudo aí disponibilizado para todos.